Eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui com os irmãos para compartilharmos juntos da palavra do Senhor. Quero trazer um abraço lá do povo de Itaguaí, lá do Projeto Gênesis. Quero trazer um abraço da minha família. Minha esposa fez uma cirurgia 2 semanas atrás, uma cirurgia delicada. Está tudo bem, graças a Deus, mas requer um pós-cirúrgico grande. Então, trago um abraço dela, trago um abraço dos meus meninos. Minha casa é uma tranquilidade, irmãos. Um tem 6, o outro tem 8, o outro tem 12. É uma calmaria enorme. Eu trago um abraço dos meninos também. É uma alegria estarmos juntos e podermos juntos compartilhar esse momento. Eu e o pastor André somos amigos de longa data, né? De mais de década. Somos formados no mesmo seminário, somos amigos de muito longa data. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tenho certeza que ela vai encontrar espaço no seu coração também. Todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, quer seja na igreja em que pastoreio, quer seja onde sou convidado para pregar, eu tenho um hábito, sempre tive desde muito novo na igreja, mesmo antes do pastorado, eu tenho um hábito de tirar um tempo de oração por esse momento. E quando eu estava no meu tempo de oração, sobre este momento aqui, o Senhor falou no meu coração muito forte, colocou eu não vou dizer um tema, mas colocou uma palavra de ordem. Hoje é o último dia de culto de inauguração. Muitas outras inaugurações acontecerão, porque ficará pequeno. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito desse tempo que teríamos aqui agora. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Esta igreja não é e não será uma igreja empolgante. Porque empolgação é algo que dá e passa. Fala comigo, empolgação é algo que dá e passa. O Senhor ministrou o meu coração no meu tempo de jejum, de oração, sobre esse tempo que eu teria com vocês, e falou para mim: fale para o meu povo que eles serão uma igreja triunfante. Eu vou repetir para você o que Deus mandou te dizer. Eles serão uma igreja triunfante. O que significa isso, pastor? É uma igreja que passa pelos pontos altos, mas sobretudo passa pelos pontos baixos. Não é uma igreja apenas empolgada com um momento. Não é uma igreja empolgada com uma semana, um dia, uma hora. Não é uma família empolgada, olha o que Deus está falando, com um momento festivo de aniversário. Mas é uma família, a tua casa. A tua casa. Reino Church começa lá na tua casa. É o primeiro Reino Church, aleluia. Quem pode dar um glória a Jesus aí? A tua casa é triunfante porque a presença do Eterno está lá dentro. Eu quero ministrar essa palavra, essa pequena reflexão ao teu coração. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vou usar 2 textos sobre o apóstolo Paulo, Atos e Coríntios. Então quero te pedir nessa hora que a gente comece por Atos 18, a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo já tinha passado por Atenas, onde ele encontra aquela estátua escrito aqui é o Deus desconhecido. Ele apresenta Deus para a cidade, para a capital intelectual do mundo. Depois que ele sai de Atenas, é o que a gente vai ler, é o finalzinho da segunda viagem missionária dele. Ele chega em Corinto. Atos dos Apóstolos, quantos abriram? Capítulo 18. Quero ler com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 18.
Está escrito assim, versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter clausurado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Versículo 3. Que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles tendas. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Diga comigo, criam e eram batizados. Teve Paulo, versículo 9, durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Eu quero te fazer um pedido. Usarei esse texto apenas para introdução. Eu quero te convidar a abrir 1 Coríntios capítulo 3 e deixar aberto na sua coxa. Irmãos, Paulo estava terminando a sua segunda viagem missionária. Paulo tinha acabado de passar por Atenas. Atenas tinha mais de 30 mil estátuas, ídolos. Atenas era o centro intelectual do mundo antigo próximo, capital da Grécia. Paulo se conhecia bem porque ele nasce na Cilícia, na capital da Cilícia, em Tarso, e como cidadão romano, judeu, criado aos pés de Gamaliel, estudou tudo de Platão, Sócrates, Aristóteles. Ele sabia bem o que estava acontecendo ali. Então ele já estava vindo de um lugar difícil. Ele já vinha na sua caminhada de uma terra que não conhecia nada do Senhor. E tinha uma estátua no centro de Atenas ao Deus desconhecido. Esse é um dos discursos mais bonitos de Paulo, né? Está no capítulo 17, um capítulo antes, quando ele apresenta quem é o Deus desconhecido para os atenienses. E uma grande parte dos atenienses aceitam a Jesus e começam a conhecer esse Deus que até então era desconhecido, mas que para nós é conhecido aqui nesse lugar. Dá um glória aí, meu irmão. E Paulo continua. Chega a Corinto. O que que Paulo encontra em Corinto? Paulo encontra uma imoralidade gigantesca. Olha o que que Paulo encontra. Uma imoralidade gigantesca, a ponto de as relações sexuais eram um rito religioso. Paulo encontra um Deus central em Corinto, que é, vamos colocar dessa forma, um ápice de vaidade, a ponto do homossexualismo se transformar inclusive em ideal no meio de Corinto. Paulo encontra um grande centro econômico, contudo, que precisava
de conhecer a Cristo. Diante de Paulo está uma situação delicada, mas o Senhor apareceu para Paulo, como lemos, e disse o que para ele? Não se cale, abra a tua boca e fale o que eu te mandar. Daqui a pouco, quando eu entrar na mensagem, eu falo, estou só na introdução, eu falo para você, mas antes eu quero liberar palavras aqui. Enquanto eu estava no meu momento, sabe, sozinho com Deus, pensando nessa quarta tão especial, o Senhor falava ao meu coração: diga para eles, abra a sua boca e fale do meu amor. Uns ouvirão e blasfemarão, outros, contudo, abrirão as portas da casa, se sentarão, aceitarão e serão batizados. Você pode dar um aleluia por isso? Abra a tua boca e fale, meu irmão e minha irmã. Abra a tua boca e fale, meu irmão e minha irmã. Abra a tua boca e fale, meu irmão e minha irmã. Eu quero te falar uma outra coisa importante aqui do altar. A missão dessa igreja não é mudar ninguém, porque quem faz isso é o Senhor. A missão da igreja é ser a voz profética dele na terra. Ele que salva, que cura e que liberta. Nós pregamos a sua palavra. Entende isso? Entende o mistério? Então, abra a tua boca e faça o que o Senhor colocar no teu coração para falar. Paulo não se cala, como lemos. Paulo não se cala e prega a palavra, a ponto de que depois de 1 ano e meio, como lemos 11, Paulo ficou 1 ano e meio lá, pregando, ensinando. Quando ele sai de lá, o que ele deixa lá? Um povo que daria continuidade e organizaria no sentido, claro que não tão complexo, mas que começaria a organizar uma igreja em Corinto. Mas Paulo deixa homens e mulheres batizados, treinados. Aí, meu irmão, nós encontramos aquilo que sempre encontraremos. E aqui eu vou destacar alguns pontos que é a mensagem da noite para você. O tempo passou, Paulo já estava em Éfeso. Homens maduros que estavam lá em Corinto naquela época percebem que estava difícil a igreja continuar santa, firme, e vão procurar Paulo. E aí Paulo, homem de Deus, vai dar orientações para essa igreja. E eu quero ler com você, destacar 2 ou 3 pontos, que é a mensagem da noite, sobre que o Reino Church não vai poder esquecer ao longo da caminhada. Porque esta igreja não foi chamada para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa igreja não foi chamada para esse espaço. Esta igreja que está aqui foi chamada para ser triunfante na presença do Senhor. Eu vou repetir, que tem irmãos e irmãs que não entenderam o que eu estou dizendo. Você não foi chamado para 1 ano. Você não foi chamado para pular apenas hoje. Você não foi chamado para ser discipulado apenas esse tempo, a fazer parte do Jump 1, do Jump 2, dos projetos que o Senhor tem colocado no coração do líder da igreja. Você não foi chamado para 1 ano, você não foi chamado para esse espaço, mas a igreja que está aqui foi chamada para ser triunfante. E aí Paulo, sendo sabedor disso, vai escrever uma carta aos Coríntios. Acredita-se que isso que nós vamos ler, 1 Coríntios, não é o primeiro documento que ele lê, que ele escreve, se perdeu. Chamamos de 1 Coríntios. Acredita-se que ainda não se encontrou o primeiro documento, mas ele é incansável. Uma unção dos incansáveis está sendo derramada aqui nesse lugar. Você pode dar glória a Jesus? Irmãos, eu sinto o Senhor hoje.
Paulo vai falar para eles: olha só, vamos relembrar o que eu ensinei para vocês, o que vocês precisarão para a caminhada, o que vocês precisarão para a jornada, porque o Senhor não vos chamou para o dia do batismo, o Senhor não vos chamou para o dia apenas da festa, o Senhor não vos chamou para o dia apenas do velório, o Senhor te chamou em todo o tempo. 1 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia. Está escrito assim: olha o que Paulo vai falar aos Coríntios. Eu, 1 Coríntios capítulo 3, amém, irmãos? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar espirituais, e sim como a carnais. Paulo está à distância escrevendo para eles, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos pude dar alimento sólido, porque ainda não pode suportar, nem ainda agora podeis. Versículo 3: porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Deixe sua Bíblia aberta, eu vou pregar para você de forma expositiva, blocos de versículos. Primeiro ponto da mensagem: o Senhor está falando essa noite que esta igreja foi chamada para ser triunfante. E uma igreja triunfante em todo tempo, ela tem que lembrar que ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma igreja triunfante não anda segundo a mesa e a roda dos escarnecedores. Uma igreja triunfante não pode viver de leitinho desnatado. Uma igreja triunfante tem que ter os ouvidos, os olhos espirituais abertos, porque eu e você, santos do Senhor, como Paulo vai dizer, somos homens e mulheres espirituais. Agora veja a responsabilidade. Primeiro ponto da mensagem: eu e você fomos chamados como igreja, como povo santo, chamados para administrarmos uma família, o nosso lar, não como carnais, porque o homem carnal resolve as suas coisas segundo as obras da carne. Você foi chamado para resolver segundo o Espírito do Senhor. Você pode dar uma glória a Jesus? Todas as vezes que o homem tentou resolver as questões que o cercam, dessa forma ele caiu do cavalo. Se você quiser ir bem longe, vai no pecado original. O que é tocar? Biblicamente, qual é o conceito de pecado? O que é tocar no fruto proibido lá no Jardim do Éden? Os meus filhos falaram: papai, vamos ver Gênesis. Acho que está dando a Record. Eu falei: filho, a gente vê e vai na palavra, vê e vai na palavra. Beleza. Os meus filhos estão sendo instruídos há pouco no Evangelho. Graças a Deus tem sido saltos assim, milagres do Senhor, irmãos. Porque nós fizemos uma adoção tardia. E a mão do Senhor tem estado sobre a nossa casa, porque Ele é bom, não porque nós somos alguma coisa. Quantos entendem que é Ele e não nós? Levanta a tua mão e diz assim: muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Vamos aplaudir o Jesus, irmãos. Ele é tudo de bom. No primeiro episódio a gente estava conversando e eu falei conceito de pecado bíblico. Por que um homem quer tocar o fruto? Por que o homem quer tocar o fruto?
porque ele quer andar segundo a sua vontade. Ele não mais quer estar debaixo do governo do Senhor. Quando eu e você queremos andar segundo a nossa vontade, aí nós estamos em pecado. O Senhor te chamou para andar embaixo da mão poderosa dele, meu irmão e minha irmã. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando de que quando a coisa azedar dentro da tua casa, minha irmã, quando o caldo entornar dentro da tua casa, meu irmão, você vai reunir o povo, vai dizer assim: Senhor, essa casa é tua. Pastor, como é uma igreja triunfante segundo o Espírito? Uma igreja triunfante segundo o Espírito, virão momentos difíceis, ela se ajoelhará, fará propósito de jejum e oração segundo a orientação que o líder da casa, que o pastor André vai te dar. Você vai abraçar com ele, vai dizer assim: nós andamos segundo os olhos espirituais. Nós não somos carnais. Nós não resolvemos as coisas. Eu não sei porque eu estou parado nesse ponto. Vou repetir para você que veio aqui essa noite. Eu e você não somos como o mundo é. Nós não resolvemos as coisas segundo o mundo resolve. Na nossa vida, a última palavra vem da boca do Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, segura bem firme. Se o Senhor não mandou desatar ainda, talvez... Escuta isso, não está nem no meu esboço que eu vou te dizer agora. Pastor, pensei até em sair de casa. O Senhor não mandou ainda, saia. Pastor, já pensei até. Pastor, hoje de dia eu estava preocupado. Pintou uma proposta nova de emprego. Você não anda como o mundo anda. Você é chamado, diz o apóstolo Paulo, como um homem e uma mulher espiritual. Levanta a tua mão e diz comigo: eu sou um homem e uma mulher espiritual. Pronto. Nós somos espirituais, irmãos. Esta igreja é uma igreja, ou seja, é um organismo espiritual. E Paulo continua. Segundo ponto da mensagem, versículo 4. Pois alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Existem momentos na vida da igreja, existem momentos no meio da família, existem momentos na repartição do trabalho, existem momentos na sala de aula. E olha, eu sou professor de ensino médio, eu sou professor de física, eu sei o que eu estou te dizendo. Existem momentos delicados onde convivemos, que Satanás usa a divisão para destruir aquilo que era plano do Senhor. Olha o que Paulo vai lembrar ao povo de Corinto. Eu não fui aí pregar para vocês serem uma igreja de um momento. É o que Deus está falando aqui hoje. Fui aí porque vocês serão uma igreja triunfante, que passarão pelas adversidades, pelos momentos alegres, pelos momentos tristes, sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Olha o que Paulo vai falar para eles, segundo ponto da mensagem. Pintou divisão. Por quê? Porque Apolo era um grande orador. Eu não li com você como foi a chegada de Apolo até Paulo. Apolo não era um homem muito letrado do ponto de vista filosófico, intelectual, mas ele era muito bom da palavra e um grande orador. E ele é cuidado por uma família, e Paulo coloca para trabalhar mesmo. Um grupo dentro da igreja de Corinto começa a idolatrar Apolo. O outro começa a idolatrar a Paulo. O outro começa a idolatrar não sei quem. Por quê? Porque o povo que tinha aceitado a Jesus voltou às antigas práticas, que precisavam de algum objeto de adoração. Aí o que Paulo vai dizer? Olha o que Paulo vai dizer:
Acaso foi Apolo que morreu por você, meu irmão? Acaso fui eu que morri para você? O que Paulo estava querendo dizer? O dono dessa igreja, o dono da tua casa, o dono da tua existência, quem foi entregue na cruz do Calvário, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Paulo vai dizer para ele: pode parar com tudo. Que negócio de grupinho é esse? Acaso não fomos todos nós resgatados e restaurados pelo sangue que verteu do madeiro? Meu Deus! O que Paulo está querendo dizer? O centro da tua existência chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O centro de uma igreja triunfante, ela tem que ser cristocêntrica. Ou seja, Jesus é o centro dela. Aquele adorado, aquele exaltado, toda honra e toda glória seja dada ao nome dele. Deixa eu te contar um episódio que envolve ambiente do templo. Você lembra do episódio de Ezequias? Quando ele ficou doente? Tempo atrás o Senhor me lembrava isso, uns meses atrás. Eu estava relendo 2 Reis, Crônicas e 2 Reis. Escuta bem o que aconteceu. Guarda essa palavra no teu coração, porque essas paredes ali de trás provavelmente serão quebradas. Irmãos, tem uma igreja, escuta o que eu vou te dizer, no Sunday Black, do Rick Warren, aquele que escreve Uma Vida com Propósito. Nem a gente que é pastor já leu Uma Igreja com Propósito dele, esse é livro de cabeceira nosso. Aquele livro verdinho, o autor daquele livro chama-se pastor Rick Warren. Ele já mudou mais de 50 vezes de lugar, porque cada lugar que ele vai aumenta mais. Olha o que Deus está falando para tu. Vai dar um glória não, meu irmão? Abra as portas que os sedentos virão, porque daqui jorra rios de água viva. Escuta só. Deus livrou o povo e Ezequias do domínio dos assírios, quando eles tomaram o reino do norte. E eles chegaram até o sul. Ezequias procura o profeta Isaías. Chega até Isaías e diz assim: o que eu faço? E vem eles aí com tudo, eles são um grande império do momento. Isaías fala para ele: descansa o teu coração, ó rei, porque o Senhor dos exércitos será com você. Dá um glória mesmo. E o sul é poupado naquele momento. Glória, honra seja dada ao Senhor. Mais do que isso, logo depois Ezequias fica doente. Procura quem? O profeta Isaías. O que acontece? Isaías diz para ele: põe tua casa em ordem. Pode organizar a casa, porque chegou o teu tempo de descer a sepultura, diz a palavra. Ezequias deita na cama, está narrado lá, vira para o lado e diz: Senhor, tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Se existe em mim fidelidade a ti, acrescenta-me e tempo. Deus acrescenta 15 anos. Como sinal, mexe na sombra do relógio de Acais. Fala: meu Deus, o Deus que você serve controla todas as coisas. Maravilha, tudo lindo, né? Muito bem. Tempos depois, vem um povo de longe ver o reino de Ezequias. Sabe o que Ezequias fez? Foi lá para dentro, mostrou o ouro do templo, mostrou, se nos dias de hoje, o chão de porcelanato, mostrou todas as coisas que ele fez, as obras faraônicas. Em nenhum momento Ezequias falou assim: louvado, engrandecido seja o Senhor dos exércitos, porque se estamos de pé, Ele é que garantiu isso. O que eu estou querendo te dizer? Uma família triunfante, uma igreja triunfante, precisa ter no centro dela a presença de Jesus. Isso significa exaltação ao nome dEle, glória e honra a Ele, louvor a Ele, reverência a Ele. E quando for o momento do vale,
Satanás vai ser lembrado pela igreja triunfante de que quer nas lutas, quer nas provas, estaremos sempre caminhando, porque o Rei do Universo está conosco. Aleluia. O que Paulo vai falar para os coríntios? Pode parar com a palhaçada, desculpa aqui a palavra. Pode parar com a bobeira, com a meninice. Quem morreu por vocês e por mim chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão confundindo as coisas. Então, vou falar bem agora para a igreja, como pastor de igreja que sou. Certamente, ao longo do trajeto, que será longo até a volta de Jesus, essa igreja viverá momentos, porque crescerá muito mais, crescerá muito mais. Ela viverá momentos em que você vai ter que lembrar, você vai abraçar um líder e vai dizer assim, você vai abraçar uma irmã, um irmão e vai dizer, peraí, Jesus morreu por nós, vamos encontrar juntos a melhor maneira de resolver isso. Dá um aleluia aí. Fomos comprados pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue. Inclusive, foi esse sangue que fez nascer a igreja. Você sabe por que você é santo? Você sabe por que você é noiva? Quantos sabem aqui por que você é noiva e é santo? Ah, pastor, está escrito na palavra. Esses dias eu estava meditando nesse texto. Você não é pouca coisa, meu irmão e minha irmã. Paulo fala assim com tanta propriedade para o povo de Corinto por isso. Por que ele chama sempre na introdução às suas cartas aos santos, às santas? Nós somos santos e santas do Senhor. A igreja, a noiva. Você é santo e santa do Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você sabe que o livro de Gênesis traz duas narrativas da criação. Gênesis 1 e Gênesis 2. Eu gosto da narrativa de Gênesis 2. Aí uma irmã poderia se levantar. Poxa, pastor, isso tem a ver porque em Gênesis 2 o homem adormece e da costela é feito a mulher? Não. Isso tem a... porque eu gosto. Isso tem a ver porque ali há um anúncio da igreja santa que viria, que somos nós. Coloca a mão no teu coração e diz assim: eu sou a igreja santa do Senhor. Fala comigo, Adão pecou. Fala, Adão pecou. Tudo bem. Deus deu uma mulher para Adão, uma companheira, que seria a ideia de um casal perfeito. Os milênios passaram e veio à terra o homem que sobre ele não foi imputado pecado, Jesus Cristo de Nazaré. Se Adão foi o homem que pecou, que deu errado, Jesus é o perfeito, é o santo. Ele é crucificado no meu lugar e no seu lugar. É, né? Ele se fez sacrifício por mim e por você. Pastor, eu ainda não entendi. Jesus vai para o madeiro, pertinho dele expirar, dele falecer. Uma lança atravessa a lateral de Jesus e desce sangue. A lança atravessa onde? Fala comigo, a lateral. Assim como lá em Adão, a noiva, a mulher perfeita, sairia da lateral. Do homem perfeito sai a noiva perfeita. O sangue que escorre aqui é quando a igreja perfeita, santa do Senhor, vai nascer. Você pode dar um aleluia? A palavra do Senhor é perfeita, irmãos. Quantos podem aplaudir Jesus nessa noite? Aplauda Jesus pela tua vida, meu irmão. Aplauda Jesus pela tua vida, meu irmão. Você é santo e santa do Senhor. Existirão muitos momentos na sua casa, na sua repartição de trabalho, na sua faculdade, na sua sala de aula do ensino médio, do ensino fundamental, no trabalho, na rua, condomínio que você mora, na igreja. Muitas pessoas acham que a igreja é uma parte. Muitas pessoas, inclusive
Acho que inclusive se fazem de bobas. Não, porque na igreja não poderia acontecer isso. Meu irmão, o mesmo ser humano que está lá dentro da sala de aula está sentado aqui à minha frente agora. O mesmo ser humano que trabalha, está lá na igreja, ele está aqui agora. A igreja é uma parte da sociedade. A diferença é que nós reconhecemos que Jesus morreu por nós. Muitos momentos, para que sejamos uma igreja triunfante, como era o desejo de Paulo para Corinto, nós vamos ter que, peraí, eu sei que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas todos fomos comprados pelo mesmo sangue, e é o sangue de Jesus. Vamos baixar a bolinha, vamos nos acalmar, vamos calçar a sandália da humildade. Peraí, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Eu gosto muito do texto de Paulo, estou indo para o ponto final. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 2, quando Paulo vai escrever ao povo de Filipe. Ele vai dizer, versículo 1, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se esvaziou de sua glória, desceu, habitou entre nós. Por quê? Porque um pouquinho antes da crucificação, o maior de todos, Jesus, se ajoelhou, pegou uma bacia d'água, foi lavar os pés dos discípulos. Pedro pula e diz: o meu pé tu não lavas, eu que tenho que lavar o teu. O que que Jesus diz para ele? Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo, porque no meu reino o maior é o menor. Quantos podem dar glória a Jesus? A comunidade dos santos, nós somos aqueles que lavamos uns os pés dos outros. Somos entrelaçados por profundos laços de amor, banhado pela gota de sangue que saiu da cruz do Calvário. Uma igreja triunfante não pode perder isso de vista. E eu quero sair desse ponto, ler os versículos finais, até do 6 ao 9 com você. Olhe para a sua Bíblia. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor de Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Olha isso, o que Paulo está dizendo? O que planta e o que rega são um. Ou seja, o que planta e o que rega são os mesmos, somos nós. Ele continua: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E eu quero terminar aqui, ir para a conclusão, dizendo que em tempos difíceis, especialmente, essa semana 2 líderes da igreja lá, um é o coordenador dos homens, o outro da mídia, me ligaram e falaram: pastor, eu sei que esse mês está difícil das contas fecharem. Um líder maduro não tem problema em abrir o coração naquilo que ele pode para a sua igreja, porque todos somos a igreja. E eles falaram assim para mim: pastor, estou pensando nisso que pode colar, estou pensando naquilo, o que o senhor acha? Em tempos difíceis, o sentimento da cooperação é o último ponto. Estou acabando aqui essa pequena reflexão. Para que uma igreja, para que uma família seja triunfante, para que ela suporte a caminhada, para que ela passe pelo frio, pelo vento, pelo sol, pelo vendaval, pela tempestade, pela brisa suave, especialmente nos tempos difíceis, homens e mulheres espirituais se levantam, abraçam seus líderes e dizem para ele: todos nós somos cooperadores, estamos junto contigo nessa jornada. Vou repetir para você: pastor, o mesmo Deus que morreu pelo Senhor, que botou Jesus lá, morreu por mim. Um planta, outro rega, mas
Quem dá o crescimento é o Senhor. Em tempos difíceis, em desafios que o pastor André chegará aqui e vai falar assim: irmãos, Deus me deu um sonho, é isso. Homens e mulheres se levantarão e dirão: pastor, somos cooperadores dessa obra, estamos com o Senhor e não abrimos mão disso. Estamos de joelho na madrugada, estamos no mutirão limpando o chão da igreja. Levanta a mão se você é um desses cooperadores. Estamos de joelho na madrugada, e quando o Senhor marca o mutirão, estamos aqui para limpar, pintar as vigas de pé. Inclusive ficou lindo. Irmão, tirei tanta foto, mandei tudo para minha esposa. Irmão, ficou a coisa mais linda, irmão. Irmão, eu sou a quarta, quinta geração de crente. Eu vou fazer 40 anos, eu tenho 40 anos de evangelho. A gente que é crente e tem uma vida na igreja, quando entra num lugar desse, quando entrei no portão, a primeira lágrima escorreu, eu falei: louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque mais uma porta de salvação está aberta, está enchendo, vai encher mais. Nós que somos lavados e remidos pelo Senhor, quando chegamos num lugar desse, irmãos, o nosso coração, irmãos, entra em festa. Quantas famílias serão restauradas aqui? Quantos casamentos vão ser restaurados aqui? Quantas pessoas que talvez, e eu já vivi isso muitas vezes, pastor André também, com a nossa longa caminhada pastoral, pessoas que passavam na rua, eu já vivi isso várias vezes, estava indo me matar, mas uma mão me fez entrar aqui, eu recebi uma palavra de salvação e eu não vou mais me matar. O espírito da morte é repreendido pela ministração da palavra. Eita! Abre a tua boca, glorifica mesmo ao Senhor. Está entendendo o que Paulo disse aos Coríntios? Você é espiritual, não é carnal. Você anda segundo o Espírito. A tua casa é chamada a ser uma casa espiritual, a tua família. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é. Eu tenho 3 filhos, esposa. Eu sei que não é fácil. Você tem no centro da tua vida, a tua igreja tem no centro da vida dela Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. E por último, última coisa que Paulo fala no capítulo 3 ali para os Coríntios: somos todos cooperadores, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Em todo tempo você é chamado a abraçar pastores, líderes, a causa do Senhor, porque através das suas mãos pessoas, vidas serão restauradas para a honra e para a glória do Eterno. A cada um, Paulo disse, será dado segundo o seu galardão, mas a salvação é para todos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, você que está ao alcance dessa live, do culto que está sendo transmitido pelo canal do YouTube, eu quero te dizer que todos nós fomos chamados para sermos colaboradores, cooperadores dessa obra. Você não foi chamado como um espectador, você não foi chamado como uma espectadora. Você é santo, santa, você é a igreja do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Fique de pé. Se você pode, fique de pé. Pastor André, fique de pé se você pode. Eu quero, antes de passar a palavra ao pastor André, eu quero fazer uma oração que desde quando eu tirei o meu tempo de preparo para essa pequena reflexão, o Senhor colocou no meu coração, que é uma oração, não é de envio no sentido de que você vai para as terras, é uma oração no sentido de cooperador e colaborador, de que guardará as marcas que Paulo falou, para que essa igreja seja triunfante, a sua casa, a sua família seja triunfante. Somos espirituais, Jesus morreu por nós, e todos nós lavamos uns os pés dos outros. Somos colaboradores. Eu quero orar com você. Se você puder apagar pelo menos meia luz para mim, por gentileza. Eu quero orar contigo. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente. Eu
não vou te convidar agora, nesse momento, nessa primeira oração. Eu quero orar por você. Quantos entenderam a mensagem que eu pregar essa noite? Você é a Igreja Santa do Senhor. Eu quero orar por você, entregando a Deus a tua vida, como parte desta igreja triunfante. Pastor, eu entendi que para passarmos pelas adversidades, não deixarmos as coisas do passado voltarem, como em Corinto, a imoralidade voltando, a carnalidade voltando, a divisão voltando. Paulo teve que chamar a atenção deles. Eu quero orar com você nessa hora. Inclina a sua cabeça. Faz assim, conchinha com a sua mão. Eu quero orar contigo. Deus, não a nós, mas ao teu nome dai glória, Senhor. Senhor, eu sei que outras inaugurações acontecerão, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Mas nessa noite, eu louvo o teu nome por esta grande festa. Ó Deus, diante de mim estão os cooperadores como eu, os colaboradores como eu, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo possa tomar os corações e fazer vivo, Senhor, as marcas de uma igreja triunfante ao longo da caminhada. Porque grande é a caminhada e grandes coisas o Senhor tem para esta casa e esta terra. Então eu te apresento cada irmã, te apresento cada irmão nessa noite. Senhor, ai de nós se não fosse a tua graça, ai de nós se não fosse as tuas misericórdias, o teu amor. Carecemos, ó Deus, da tua ação. Carecemos, ó Deus, de ti. Carecemos, Senhor, da presença do teu Espírito Santo. Pai, que haja, Senhor, Pai, no meio dos santos e das santas, no meio da tua igreja, um grande derramar do teu Espírito Santo, para que a obra seja continuada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.